O entorno de Michele Bolsonaro garante que a ex-primeira-dama vai concorrer ao Senado pelo Distrito Federal ainda neste ano. A informação contrasta com o que vinha sendo divulgado sobre o assunto, né? Algumas fontes ligadas a Michele davam como certa a desistência da candidatura após aqueles desentendimentos com o enteado mais velho, Flávio Bolsonaro. Nos corredores do Congresso, muito se fala sobre o descontentamento da ex-primeira-dama com as articulações políticas que foram feitas pelo filho 01 de Jair Bolsonaro. Alas femininas ligadas à esposa do ex-presidente afirmam que o afastamento do PL Mulher, né, aquela divisão dentro do PL que era comandada por Michele, acontece exclusivamente para acompanhar o tratamento de Jair Bolsonaro. Ou seja, tem muito mais a ver com a saúde do esposo do que uma insatisfação com a política ou com o momento do Partido Liberal. Você, Mota, é preciso colocar os pingos nos is, né? Parece que agora as coisas começam a aparecer e aí sim Michele Bolsonaro desmentindo aquelas informações da semana passada que indicavam que ela não participaria do pleito, não sairia candidata ao Senado Federal. E ela aparece pontuando muito bem em todas as pesquisas quando a gente olha o cenário para o Senado no DF. Uma informação como essa nunca faz sentido se não for fornecida pela própria pessoa. Acontece que no Brasil de hoje não faltam interlocutores dispostos a falar em nome de outras pessoas. A ex-primeira-dama tem sido há muito tempo considerada um fenômeno da política e tem tudo para ter uma excelente votação se for realmente candidata ao Senado. O próximo Senado vai ser muito importante e a gente espera que ele tenha um desempenho melhor do que o Senado atual, que foi responsável, entre outras coisas, pela aprovação daquele PL da misoginia, um projeto de lei que vai ser utilizada para calar a boca das vozes de direita, justamente de quem votou para aprová-lo. Deixa eu chamar o Bruno Musa. O Musa fez muitas ponderações a respeito das notícias que indicavam essa insatisfação de Michele Bolsonaro, aquele vídeo, a possibilidade de não sair mais como candidata ao Senado. Parece que as coisas agora voltam para os seus devidos lugares, talvez a ação de alguém nos bastidores, né, Musa? Pois é, de novo, a gente fica aqui elucubrando mil coisas, mas nunca saberemos aquele ambiente interno da política que ele deve ser completamente doentio de viver. Veja, eu continuo afirmando que esse vídeo, na minha opinião, foi um tiro que saiu pela culatra da própria Michele, apesar da força política dela. Quando algumas pesquisas, que eu acho que vale a pena ler pelo menos, mostram que os eleitores de Jair Bolsonaro, que obviamente transfere votos ao filho, não veem com bons olhos isso. E há uma grande divisão, quase que empate total ali entre aqueles que concordam ou não com o vídeo dela, como foi colocado, que ainda não temos explicações e nem teremos do motivo que levou ela a fazer isso e o motivo do momento, exato momento que ela fez isso. Então, e o grande ponto aqui, que as notícias continuam dúbias, é justamente se Jair Bolsonaro sabia ou não sabia da divulgação desse vídeo. Se ele sabia, houve claramente uma política deliberada de atacar o próprio filho. Eu acho que ele não sabia. E nesse caso, há uma ruptura dentro da própria casa e no matrimônio. Eu não vejo possibilidade de você ter um matrimônio saudável quando você não sabia que a tua mulher atacou dessa forma o teu filho, que você o indicou no teu lugar como candidato a presidente da República. Então, o grande ponto e o receio que eu acredito, a partir de agora, do entorno todo ali, nesses bastidores, mesmo que ela já tenha se colocado contra atuar ao lado de Flávio, uma coisa é ela não atuar ao lado de Flávio, outra coisa é, será que ela vai atuar contra o próprio Flávio? Virão mais coisas e ela atuará dessa forma? Só o tempo vai dizer. Mas eu continuo também achando que é uma oportunidade desperdiçada, em que a direita chegou em 2026 com chances importantes e essa falta de estrutura interna ela pode implodir esse planejamento. Espero que isso não ocasione e que não transfira um caminho mais livre
para a esquerda nesse ano, porque o Brasil passa por um momento crítico. E aqui, para finalizar, eu acho que explicita tudo o que a gente fala aqui em outras palavras. A política, ela é poder e ela gera conflito em qualquer ambiente que a gente viva, inclusive nas famílias. Agora, Gesualdo, nós tantas vezes aqui analisamos a figura de Michele Bolsonaro e a força que ela conseguiu adquirir, principalmente no comando do PL Mulher, viajando para muitos estados do país, aumentando sensivelmente o número de filiados ao PL, principalmente a quantidade de mulheres que decidiram tomar essa atitude em razão da figura de Michele Bolsonaro. Como você tem visto essas acusações, ela sendo alvo de muitas críticas de parte dos entusiastas de Flávio Bolsonaro, né, os seguidores de Flávio Bolsonaro? Na semana passada, ou nesse fim de semana, ela fez um elogio a um programa do governo federal, depois ela teve que se justificar, dizendo que a iniciativa era boa e essas coisas têm que ficar acima de ideologia. Enfim, como é que você está vendo esse cenário em que ela acaba recebendo muitas críticas, mas ainda é um ativo do Partido Liberal, né? Um ativo muito importante. Ela construiu uma imagem que hoje, se ela saísse candidata a deputada federal pelo Distrito Federal, ela não precisaria sair de casa para ser eleita. Como senadora, com um pouco de esforço ela vai ser eleita. E o PL sabe, Valdemar da Costa Neto sabe, que o Senado será o grande fiel da balança na próxima legislatura. Não apenas porque também terá maior fundo partidário, fundo eleitoral, que em última análise é o que mais preocupa Valdemar da Costa Neto, como também o Senado agora como o grande divisor de águas de pautas importantes, inclusive do controle de ministros do Supremo Tribunal Federal. E a Michele Bolsonaro, ela traz vários atributos positivos. Ela dialoga muito bem com o público feminino, com o público evangélico, ela tem uma boa compleição física, uma boa expressão facial, e tudo isso colabora pra caramba na hora de uma decisão. E mais, como senadora, ela terá 8 anos de mandato, e ela pode, eventualmente, tentar uma candidatura em 2030 para um cargo maior, para o cargo de presidência. Vamos lembrar que em 2030 não existirá mais o lulismo e dificilmente o bolsonarismo de Jair Bolsonaro, dada a idade e dadas as restrições que as condenações do Supremo Tribunal Federal lhe impuseram. Portanto, ela pode ser, inclusive, a bola da vez em 2030, junto com o Tarcísio. E, além disso, com esse vídeo, ela se mostra, eventualmente, inclusive, um plano B. Pois é, olha. Caso surja algo catastrófico para a campanha ele poderia, inclusive, assumir essa campanha agora no término e se candidatar mesmo para presidente em 2026. Teve uma oscilação no sinal do Gesualdo, mas a gente compreendeu a finalização do raciocínio dele. Deixa eu passar para o Mota para avaliar as críticas destinadas a Michele Bolsonaro. Alguma dúvida que algumas pessoas que se dizem de direita têm em relação à ex-primeira-dama, mas também a maneira como talvez Valdemar tem tratado dessa questão, assim, sendo habilidoso nos bastidores para trazê-la de volta para o grupo. É preciso considerar que ela talvez não seja uma política para agora, ainda que se candidate ao Senado, muito provavelmente, talvez venha a vencer, né, Mota? Mas talvez ela esteja sendo preparada para desafios maiores, não para essa eleição, talvez para as próximas. É preciso aparar as arestas, arrefecer os ânimos, juntar todo mundo e tentar se acertar. Eu me lembro que na semana passada você falava da direita brigando com ela mesma, né? É isso que está acontecendo, Caniato. Como a esquerda está num beco sem saída, com o projeto do atual governo, parece que a solução foi colocar a direita para brigar com ela própria. Essas são coisas da política. Eu não vejo nenhuma dificuldade que não possa ser superada. Eu não acho que esse projeto eleitoral de Flávio tenha sido prejudicado pelo que aconteceu até agora. A gente precisa lembrar que o Brasil não está em condições normais. Flávio tem o pai preso, perdendo os seus direitos políticos porque fez uma reunião
acusado de um golpe de Estado que não aconteceu, julgado em um foro que muitos juristas importantes diz que não foi o foro certo. Além disso, um dos irmãos de Flávio está exilado fora do Brasil, ele perdeu o seu mandato, foi condenado num processo por ter feito o que todos os políticos de esquerda sempre fizeram, denunciado no exterior arbitrariedades do Estado brasileiro. Então, a direita no Brasil, especificamente os apoiadores de Jair Bolsonaro, continuam na alça de mira do Estado brasileiro, vivem uma situação de insegurança permanente. Há quem diga que Jair Bolsonaro é refém desse mecanismo. E é nesse contexto que Flávio é candidato à presidência da República. Praticamente não passa um dia sem que a gente aqui comente algum tipo de ameaça que ele sofre, né? A mais recente é ser processado por ter caluniado um outro político, que esse outro político praticamente todo dia faz uma declaração das mais absurdas e não sofre consequência nenhuma por isso. Então a gente tem que colocar tudo isso no contexto. O Brasil não está vivendo uma situação normal. O desejável seria que todo mundo estivesse unido, trabalhando com o mesmo objetivo, mas ainda há bastante tempo para que isso aconteça. Só para a gente encerrar essa discussão, o Gesualdo mencionou a eleição para o Senado Federal, uma eleição muito importante, ganha contornos que nós precisamos analisar com muito cuidado, porque especialmente os partidos de direita se articularam antes dos partidos de esquerda e já tinham anunciado figuras importantes, como, por exemplo, Michele Bolsonaro. Se o plano inicial do PL tivesse dado certo, Jair Bolsonaro seria o candidato à presidência da República. Flávio sairia para o Senado pelo Rio de Janeiro, Carlos por Santa Catarina, Eduardo por São Paulo e Michele pelo Distrito Federal. Enfim, aí todos acompanharam os últimos desdobramentos e por qual razão esse plano não se concretizará. Mas quais aspectos dessa eleição para o Senado você gostaria de destacar aqui? É preciso considerar que essa eleição talvez seja a mais disputada dos últimos tempos. A esquerda observou esse movimento dos partidos da direita. Por exemplo, em São Paulo, o Partido dos Trabalhadores, ou pelo menos aqueles partidos que apoiam o presidente da República, também estão se articulando para lançar nomes muito conhecidos, né? Deve ser uma disputa muito acirrada. Ao que tudo indica, sim. Eu não sei se é a mais acirrada da história, mas caminha para, se não for a primeira, a segunda ou a terceira, com certeza. Mas eu diria que é a mais importante. Eu diria que a mais importante não apenas do Executivo, mas principalmente essa do Senado. Veja, é impressionante algum tipo de pesquisa que nós vimos ao longo do tempo, que de novo podemos questionar, mas ela mostrou que grande parte dos brasileiros, isso tem alguns meses, algo como 70% dos brasileiros, sabia que era o Senado responsável por pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns anos atrás, se voltarmos no tempo, sequer saberíamos os nomes dos ministros, o que é correto. Volto em temas que eu já coloquei aqui que são bastante sensíveis. Grande parte das pessoas não tem a menor ideia do presidente da Suíça. E é um dos países mais exemplares do mundo. É um dos que eu mais admiro, por exemplo. E é normal não saber, porque ali o sistema ele é descentralizado e o presidente manda muito pouco, porque quem manda é uma cúpula ali de legisladores. A mesma coisa sobre os juízes. Ninguém sabe o nome do juiz da Suprema Corte. Aqui, infelizmente, os brasileiros têm na ponta da língua cada um deles. E hoje não importa a classe social, seja mais instruído ou menos instruído, essas pessoas sabem os nomes. Por quê? Porque eles se tornaram protagonistas. E o responsável por conseguir tentar dar um direcionamento a tudo isso que está acontecendo no Brasil é o Senado. Então, grande parte das pessoas hoje começaram a entender esse processo, Caniato. E isso é algo que eu trato como um amadurecimento político, ainda muito incipiente, muito pequeno, mas que vem crescendo.
vem crescendo ao longo dos últimos anos. Então eu acho que sim, essa é disparada a mais importante eleição que teremos nos últimos tempos. E aí isso pode produzir uma determinada mudança. Não são apenas valores e as políticas que têm mais virado à direita. E aqui isso pode reverberar em meio a esse posicionamento das pessoas no Senado.